A graça e a paz, meus queridos irmãos, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. É uma alegria, uma honra estar aqui junto com você em mais um culto online. Eu peço que Deus ministre ao seu coração, através da palavra dele, através do Espírito Santo, aquilo que o Senhor acha necessário para a sua vida. Eu tenho tido aqui o cuidado de refletir na palavra de Deus durante toda a semana e no domingo fazer uma reflexão maior em formato de culto, porque eu sei que muitas pessoas têm acompanhado o nosso ministério, têm acompanhado as nossas postagens e nesse momento estão impedidas de frequentarem as suas respectivas igrejas, os seus cultos. Portanto, a intenção é trazer para você um alimento genuíno, que é a palavra de Deus, que vai alimentar o seu espírito. Amém? Então, eu peço que você abra o seu coração, abra a sua mente, para que Deus possa falar através dessa reflexão que eu farei aqui na palavra do Senhor. Antes de entrar na mensagem, eu quero refletir num texto de Números, capítulo 23, livro de Números, capítulo 23, o versículo 19, que está escrito assim, olha: Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. O título dessa mensagem é Perdendo o Controle. Autocontrole é um fruto do espírito, ou domínio próprio. Então, a princípio, o termo perca o controle da sua vida pode parecer confuso para quem crê em Jesus. A nossa busca desenfreada por soluções para tudo à nossa volta, do nosso jeito, é o maior sinal da nossa falta de confiança em Deus. Afinal, se acreditamos que Ele tem o controle de tudo e que os planos dele são bons, por que ficamos tão preocupados, tentando carregar tudo sobre as nossas costas? A maioria de nós perde a cabeça quando qualquer coisa, por menor que seja, sai do nosso controle, não é mesmo? Nós viveríamos menos estressados e menos ansiosos se entendêssemos que algumas coisas da vida não estão sob o nosso controle. Deus quer que você perca o controle da sua vida. Melhor ainda, Ele quer que você deixe de ser independente. Ele quer estabelecer um relacionamento de amor e confiança com você, no qual você não precise mais viver sob pressão e ansiedade o tempo todo. Coisas ruins e coisas boas acontecem para todos. E quando nós entregamos a Deus o controle da nossa vida, nós não ficamos isentos de passar por tribulações. Nós poderemos sim passar por dificuldades, por adversidades. Porém, nós temos a garantia de encontrar o conforto que só o Senhor nos oferece. Perca o controle da sua vida e deixe-o nas mãos de Deus. Dessa maneira você não vai se arrepender. Amém? É um texto que está nesse livro aqui, o livro Recomece a Viver, que foi escrito por mim, junto com o meu filho Gabriel Oliveira. Um livro que tem ajudado muitas pessoas nesse tempo de pandemia, porque ele traz uma reflexão diária, ele traz um texto bíblico com uma pequena explanação, para que você encontre
conforto, esperança, alívio dentro da palavra de Deus. Então, se você quiser, você pode adquirir esse livro pelo site da editora UP Books, que vai estar na descrição desse texto. Quando você adquire, você também está abençoando o nosso ministério. Mas, acima de tudo, você está sendo abençoado. Porque é um livro que motiva você, que incentiva você a se alimentar mais da palavra de Deus todos os dias. Essa mensagem que eu li é a mensagem de hoje, do dia 10 de janeiro. Então, você pode reunir a sua família num momento aí de oração e ler junto com eles e orar junto com eles, assim como nós vamos orar nesse momento. Amém? Você tem achado que perdeu o controle da sua vida? Não fique triste, não fique apavorado. Quando nós perdemos o controle, temos que nos lembrar que o Senhor está no controle. O controle da nossa vida está nas mãos dele. Então, sob essa palavra, nós vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço pelo teu imenso amor, pelo teu cuidado, pela tua graça e pela tua misericórdia. Ó Deus, muitas pessoas estão desesperadas porque literalmente perderam o controle da sua vida, perderam o controle da sua casa, perderam o controle sobre as suas finanças, perderam o controle, ó Deus, da sua vida espiritual e por isso se encontram abatidas, por isso se encontram desanimadas. Mas eu quero pedir que, pelo teu Espírito Santo, o Senhor se revele a essas pessoas como um Deus que tem poder sobre todas as coisas, como um Deus que não perdeu o controle. E mostre a cada um de nós que o Senhor é quem tem nos sustentado, o Senhor é quem tem nos permitido caminhar, nos permitido prosseguir. Em nome de Jesus, visita essa família, esse casal, esse irmão e essa irmã, para que eles possam continuar, ó Deus, perseverando e rompendo pela fé diante de todos os desafios que se colocam diante deles. Guarde essa casa, esse lar, essa família e sustenta-os com o teu amor, com a tua graça e com a tua misericórdia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pedir que você que está assistindo a esse culto, ou melhor, cultuando a Deus junto conosco nesse momento, coloque nos comentários aqui o seu nome, o lugar de onde você está falando e o seu pedido de oração. E uma coisa que a gente sempre pede aqui nas nossas transmissões, nas nossas mensagens, é que você compartilhe essa mensagem com aqueles que você acha que precisam ouvir algo da parte de Deus. Quando você compartilha, você está nos ajudando a fazer com que a palavra de Deus chegue a milhares de pessoas. Porque o YouTube, quando ele vê uma mensagem sendo compartilhada muitas vezes, ele mesmo começa a recomendar essa mensagem para as pessoas. E com isso, o nosso canal vai alcançando uma relevância. Nós já estamos chegando a 1.900.000 pessoas inscritas. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é motivo de muita alegria, de muito orgulho para nós. Uma vez que trata-se de um canal cristão, exclusivamente cristão, que prega a palavra de Deus todos os dias, que não tem nenhuma vinculação com nenhuma igreja, com nenhuma instituição, com nenhum grupo político, nada. E nós fazemos de tudo para que o nome de Jesus se torne conhecido. Então, quanto mais pessoas se inscreverem, quanto mais vidas forem alcançadas, o reino de Deus está ganhando com isso. Amém? E caso você queira apoiar o nosso projeto, é um projeto evangelístico, você pode se tornar membro do canal.
tem um íconezinho aí logo abaixo, onde você clica e se torna membro do canal. É uma forma também de nos apoiar. Amém? Irmãos, hoje eu quero compartilhar junto com você, aprofundar um pouco mais em um texto que eu até durante a semana eu preguei sobre ele em uma das minhas publicações diárias, mas eu quero parar um pouquinho aqui com mais tempo, com mais calma, para refletir um pouco mais sobre essa passagem e permitir que o Espírito Santo ministre de uma forma mais profunda ao nosso coração. Todos nós, independentes da nossa classe social, da nossa religião, de alguma condição favorável ou desfavorável, todos nós estamos vivendo um momento de grande desafio na nossa vida. Essa pandemia que começou para nós em 2020, fevereiro ou março de 2020, ela fez com que nós mudássemos os nossos hábitos, os nossos costumes, a nossa rotina diária foi profundamente afetada por ela. E nós ainda estamos tentando entender como proceder diante dessa crise, como vencer os desafios que estão diante de nós. Nós temos passado mais tempo dentro dos nossos lares. Quando saímos da nossa casa, saímos com uma proteção, né, sobre os nossos lábios, evitando tocar em algumas coisas, evitando contato com pessoas. Então é um momento novo, é um momento diferente, é um momento desafiador. E muitas pessoas, como nós temos acompanhado, foram atingidas por essa enfermidade chamada Covid-19. Foram atingidas, seja nele mesmo, seja em alguém da sua família, seja em alguém próximo. E isso fez com que nós ficássemos apavorados, aterrorizados, com medo de que essa doença nos atinja. Mas a vida continua. Nós não conseguimos nos desvincular de algumas coisas, simplesmente nos desligarmos de algumas coisas. Todos os dias somos desafiados quando o relógio desperta e nós temos que levantar, que acordar, que cuidar dos nossos afazeres, da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa família, trazer o pão para dentro dos nossos lares, não é verdade? Quem dera se a vida se resumisse a nos isolarmos e ficarmos quietinhos até que tudo passe, até que a vacina chegue. Mas a vida continua. Todos os dias temos que vencer algo ou uma situação. E baseado nessa luta diária, nessa batalha diária, eu me deparo com um texto nas Escrituras que fala de um homem que foi um vencedor, que teve muitas batalhas, que teve que enfrentar durante a sua vida muitos inimigos. E esse homem foi um vencedor. Eu estou falando de Davi. Eu preguei nessa última semana que passou sobre Davi, sobre a maneira como ele derrotou o gigante Golias. Sabe, algumas batalhas que nós vamos enfrentar, algumas batalhas específicas, elas vão determinar o nosso futuro. Haverá um momento na minha vida e na sua vida em que nós nos veremos diante de um grande desafio. Ah, pastor, eu já sou desafiado todos os dias. Sim, eu sei, eu também sou. Como eu disse, nós temos os nossos desafios rotineiros. Para muitos, nesse momento, levantar da cama tem sido um desafio. Sabe? Encarar a realidade dos fatos tem sido um desafio.
Só que vai haver um momento, irmãos, em que nós vamos nos ver diante de um grande desafio. Um grande gigante a ser vencido. E para isso nós temos que estar capacitados. Quando Davi chegou a enfrentar Golias, ele já tinha vencido outros desafios menores. O próprio rei Davi, antes de ser rei, na verdade, o próprio Davi, em conversa com Saul, disse: eu já matei leões e ursos. Para defender as minhas ovelhas, eu já matei leões e ursos. Davi não tinha sido experimentado nas guerras, mas ele foi um homem experimentado nas pequenas batalhas do dia a dia. Ele foi vencedor. Antes de derrotar o gigante, Davi foi um vencedor em outras batalhas. Então eu sei que você tem as suas batalhas diárias, rotineiras, mas haverá um momento da sua vida, e talvez seja esse. Eu não sei qual a sua realidade. Haverá um momento na sua vida em que você será colocado diante de um grande desafio. E a maneira como você encarar esse desafio, a maneira como você irá se comportar diante desse gigante, as armas que você tomar para enfrentá-lo, a postura que você assumir, irá determinar a sua vida dali para frente. Irá determinar se você será uma pessoa conquistadora ou não. Então, quando Deus deixa registrado nas Escrituras uma batalha entre um menino, segundo os estudiosos, Davi devia ter apenas 17 anos, aproximadamente. Quando Deus deixa registrado a batalha entre um menino e um homem forte, enorme, experimentado na guerra, um guerreiro desde a mocidade, preparado para a batalha. Quando as Escrituras registram isso, não é por acaso. É para que hoje eu e você sejamos inspirados a encarar os nossos desafios, a vencer as nossas lutas, as nossas batalhas, tendo a certeza de que o Deus a quem Davi servia é o Deus a quem nós servimos. Aleluia. O Deus que permitiu que Davi fosse vitorioso é o Deus também que hoje pode nos conceder vitória. Por mais difícil que pareça, por mais impossível que pareça, nós podemos nos espelhar na vida desse homem, desse menino que derrubou um gigante. Eu quero ler com você o texto de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Depois eu recomendo que você leia todo esse texto, todo esse capítulo, para você entender o contexto. E você também pode tirar as suas conclusões, né? O propósito desse canal é isso, é inspirar você a ler uma parte das Escrituras, mas que você também tenha a iniciativa de ler mais, de conhecer mais, de tirar as suas próprias conclusões, de ter o seu próprio momento com Deus aí, o seu minuto com Deus. Às vezes aquilo que eu vou falar não é aquilo que Deus vai falar com você. Eu vou compartilhar o que Deus ministrou ao meu coração, mas você, cada um que está acompanhando esse culto, pode receber essa palavra de uma forma diferente, porque o Espírito Santo conhece a nossa realidade individualmente e ele respeita essa individualidade, sabe que a minha necessidade não é a mesma da sua. Mas vamos para o texto. Eu vou ler apenas do verso 45 ao verso 47, que diz assim, olha: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou.
hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. E Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fala conosco, Deus. Fala conosco dentro desse texto. Aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa é uma das passagens mais pregadas da Bíblia, uma das mais conhecidas e também uma das mais inspiradoras. Esse texto aqui que eu li, ele mostra, irmãos, o momento em que Davi está prestes a derrubar o gigante Golias, apenas com uma atiradeira e com 5 pedras lisas do ribeiro. A primeira coisa que chama a atenção aqui é o seguinte: Davi, ele foi derrotar um gigante, mas ele pegou 5 pedras. Por qual motivo Davi pegou 5 pedras se era apenas um gigante? Será que ele não confiou na sua pontaria? Será que ele duvidou que derrotaria o gigante de primeira? Quando você lê o texto de 1 Samuel, capítulo 21, você percebe ali no relato que Golias tinha 4 irmãos, semelhantes a ele. 4 irmãos que representavam perigo tanto quanto ele. Então, eu imagino que Davi pegou 5 pedras do ribeiro por precaução. Talvez ele tenha pensado assim: eu vou levar 5 pedras, porque se os 4 irmãos vierem, eu derroto os 4. Olha que lição tremenda. Davi nos diz com essa atitude que nós devemos nos preparar adequadamente para a batalha e não devemos subestimar a ação do inimigo. Nós temos um inimigo espiritual que é o diabo. Esse texto não diz exclusivamente sobre isso. O inimigo a ser vencido aqui pode ser considerado como várias coisas, como até nós mesmos, como eu já preguei aqui. Talvez o nosso pior inimigo ou o inimigo a ser derrotado seja nós mesmos, seja a nossa carne, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Mas aqui nesse texto, Davi tinha um inimigo físico. E Davi não foi de qualquer maneira. É isso que eu quero que você perceba aqui junto comigo. Ele não foi derrotar o inimigo de qualquer jeito. Ele observou as palavras do gigante, mas ele certamente estudou sobre aquele gigante. Ele procurou saber a respeito de Golias. A Bíblia não diz isso, mas o fato dele ter pegado 4 pedras pode representar, viu? Isso não é uma afirmativa. Eu estou conjecturando aqui, porque quando nós acrescentamos algo, nós corremos o risco de pregar uma heresia. Mas esse fato, essa coincidência de Davi ter pegado 5 pedras, pode estar associada ao fato de que Golias tinha mais 4 irmãos. Nós não podemos subestimar o inimigo. Nós precisamos ir para as batalhas que tivermos pela frente, preparados da melhor maneira. Saul, ele quis dar a Davi as armas que ele achava corretas. A Bíblia diz que Saul pegou a sua armadura e vestiu em Davi. Só que quando você olha a história de Saul, você vê que Saul era um homem de grande estatura, que se destacava entre os demais por sua estatura. E até por isso foi um dos motivos pelo qual o povo o escolheu para ser o rei. Mas Davi era pequeno, era de baixa estatura.
E quando Davi veste a armadura de Saul, aquilo lhe incomoda, aquilo lhe impede de ter agilidade nos movimentos. E Davi então se desvencilha daquela armadura e vai com as armas que ele estava acostumado a lutar. Olha que lição tremenda. Muitas vezes as armas que serviram para uma determinada pessoa não serão as mesmas armas que Deus vai te dar para você enfrentar as suas batalhas. Porque Deus respeita a nossa individualidade, Deus considera que somos pessoas únicas, incomparáveis. Não queira tomar as armas que alguém está usando, mas peça a Deus as armas específicas que você irá usar. Amém, meu irmão? Quantos recebem essa palavra aí em nome de Jesus? Diga amém aí nos comentários. Se essa palavra testifica no seu coração, diga amém, eu recebo. Quais são as armas que Deus está apontando para que você use, para que você utilize? Porque o meu gigante não é igual ao seu gigante. O meu gigante é um, o seu é outro. Aquilo que tem me desafiado é uma coisa, aquilo que tem desafiado você é outra. Davi pegou as armas que ele estava acostumado a usar. Uma atiradeira e 5 pedras lisas do ribeiro. Uma batalha estava sendo travada ali. Só para você entender o contexto. Uma batalha estava sendo travada. Se colocaram de um lado o exército de Israel e do outro lado o exército dos filisteus. De repente, sai do exército filisteu um guerreiro chamado Golias, um gigante, e vai até o centro e grita para o exército de Israel e lança um desafio, perguntando se havia ali entre eles um homem que se dispusesse a desafiá-lo. Só que Golias era um guerreiro de quase 3 metros de altura. E com a sua imponência, com a sua intimidação, ele acabou fazendo com que todo o exército de Israel ficasse com medo. A Bíblia diz que eles ficaram atemorizados, apavorados. Só que tinha um menino que nem era do exército, que naquele momento estava indo levar um alimento para os seus irmãos, para o comandante, a pedido de seu pai Jessé. E quando Davi, o menino Davi, ouviu aquele desafio, ele ficou olhando e viu que ninguém respondeu ao gigante. Desculpe. Naquele momento, irmãos, Davi, tomado pela indignação, disse: quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi se dispôs a encarar, a enfrentar o gigante. Se de um lado o exército de Israel estava com medo, estava intimidado, estava se sentindo acuado, Davi foi tomado por uma coragem, por uma atitude, por uma iniciativa e se dispôs a enfrentar aquele gigante. Aleluia. Deus usa quem Ele quer. Haviam pessoas ali mais preparadas do que Davi? Certamente. Pessoas mais maduras, mais experientes, pessoas acostumadas com a peleja, pessoas acostumadas a manejar uma espada, uma flecha, um escudo, a caminhar com armaduras. Só que essas pessoas, elas tiveram medo. E Davi, do contrário, teve coragem. Ele não aceitou a afronta que o gigante estava fazendo ao exército de Israel e decidiu agir ali em nome de Deus. Davi era somente um jovem pastor de ovelhas, mas ele decidiu encarar aquele desafio. Não importa qual seja a sua posição, não importa quais sejam as suas limitações, não importa se quando você olha ao seu redor,
você veja pessoas mais capacitadas, aparentemente, do que você. Eu quero dizer algo para você. Não existe ninguém melhor para derrubar o seu gigante do que você mesmo. Mesmo que você tenha a impressão de que as pessoas são melhores, de que as pessoas têm mais recursos, têm mais capacidade, Deus é quem te capacita. E Davi confiava nisso. Davi entendia isso. Ele não foi ali para aquela luta como um suicida, como um kamikaze. Ele foi confiando no poder de Deus. Amém? E uma coisa que eu falei durante a semana e que eu quero ressaltar aqui é que Davi, ele ouviu algumas vozes antes de ir enfrentar o gigante. O bom disso é que Davi não deu ouvidos a essas vozes. O texto não diz que ele ouviu a voz de Deus, mas no seu íntimo, no seu interior, ele tinha uma convicção. E não era nenhuma voz amaldiçoadora, nenhuma voz maligna, nenhuma voz desanimadora que iria impedi-lo de vencer. Às vezes nós estamos dando ouvidos a vozes que nos colocam para baixo, a vozes que nos desmerecem, a vozes que nos levam a olhar apenas para a nossa pequenez. E aí nós desistimos diante daquelas vozes. Olha só as vozes que Davi ouviu, mas que, apesar dessas vozes, ele não desistiu. Primeiro, ele ouviu a voz do desprezo. O versículo 28 diz que Eliabe, o irmão mais velho de Davi, quando percebeu que Davi conversava ali com algumas pessoas a respeito do prêmio que quem derrotasse o gigante receberia, Eliabe ficou muito irritado e quis diminuir o trabalho que Davi tinha como pastor. Olha o que Eliabe falou. Eliabe chegou para Davi e disse: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sabe o que Eliabe estava dizendo? Você é um pastorzinho de nada. Você é um pastorzinho que cuida de umas poucas ovelhas. Olha só, irmãos. Olha que palavra. A Bíblia diz que as nossas palavras têm o poder de gerar vida ou de gerar morte. Não é verdade? A palavra vinda de um irmão mais velho, de um soldado do exército, alguém que ocupava um cargo, né, lá no governo, para o seu irmão mais jovem, ele disse: você é um pastorzinho que cuida de umas poucas ovelhas. Davi, ele estava sendo ali alvo de uma palavra de desmerecimento, sabe? A primeira voz que ele ouviu ali foi a voz do desprezo. A voz do desprezo. Deixa eu dizer algo para você. Não desmereça ninguém por causa do cargo que essa pessoa ocupa. E nem enalteça alguém em função de uma posição privilegiada que ela está. Não importa o que a pessoa faça. Eu estou falando de trabalho mesmo. Não importa o trabalho, o cargo, a função que você ocupe, a atividade que você exerce. Aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Quando você vai à igreja, quando você vai no culto, na igreja não tem assim, olha, desse lado aqui vão sentar os políticos, os médicos, as pessoas importantes da sociedade, desse lado aqui vão sentar os párias, aqueles que estão marginalizados. Você é desempregado? Senta mais no fundinho aqui. Na igreja não tem isso. Na igreja nós estamos todos no mesmo nível. Aos olhos do Senhor, nós somos iguais. Mas Davi estava ali ouvindo uma voz que queria diminuir aquilo que ele fazia. E eu acho interessante o seguinte: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu a voz do gigante,
ele se calou. Mas agora, diante da atitude de Davi, ele tentou crescer para cima de seu irmão. Ele tentou intimidar seu irmão. Quando nós decidimos enfrentar grandes desafios, num primeiro momento nós vamos poder ser atingidos por essas vozes. Geralmente de pessoas que no mundo físico, no mundo secular, ocupam uma posição de liderança maior do que a nossa e que vão tentar nos convencer de que nós somos pequenos demais. Só que nós temos que entender que essas pessoas podem estar sendo usadas pelo inimigo, por Satanás, para tirar a nossa motivação. Davi estava motivado para vencer o gigante. De repente ele escuta uma voz daquela. Você é um pastorzinho que cuida de umas poucas ovelhas. Quem você está achando que é? Eu conheço a sua presunção. Davi estava ouvindo que aquilo que ele fazia era insignificante e irrelevante. Mas mesmo assim, Davi não desistiu. Se você tem ouvido a voz do desprezo, não desista. A seguir, Davi ouviu a voz do desdém. Parecem coisas parecidas, né? Semelhantes, mas não é. O desdém foi uma voz que veio de Saul. Diante da decisão de Davi de encarar o gigante, Saul mandou chamá-lo. Saul não desmereceu Davi, não desprezou Davi. Até porque Saul conheceu Davi. Se você ler o final do capítulo 16, você vai ver que quando Saul era tomado por espíritos malignos, Davi foi aquele que dedilhou a sua harpa, que ministrou o louvor, e através daquele louvor Saul foi liberto, momentaneamente, mas foi liberto. Não é verdade? Então Saul conhecia Davi. Saul falou com jeitinho. Ele não falou de uma forma a desprezar, de uma forma afrontosa, mas Saul falou de uma maneira ou outra desdenhando Davi, dizendo o seguinte: olha, você não conseguirá vencer aquele gigante. Eliabe foi, assim, muito, como é que eu vou dizer a palavra? Muito rude com suas palavras e tomando posse, assim, de uma autoridade que ele deveria ter sobre Davi, porque Davi certamente respeitava a condição dele de primogênito, de irmão mais velho. Saul tem todos os defeitos, viu? Não estou querendo enaltecer Saul, não. Ele tem todos os defeitos. Inclusive tentou matar Davi várias vezes. Mas nesse momento aqui, ele chegou meio com jeitinho, falando assim: olha, você não acha melhor pensar um pouquinho mais? Que aquele homem lá é um guerreiro experimentado, preparado. Você é só um menino. Ele disse que Davi era só um rapaz, que Golias era experiente nas batalhas. Mas Davi argumentou que embora ele fosse um pastor, ele já tinha experimentado batalhas na sua vida. Davi disse para Saul o seguinte: olha, eu sei que eu sou um pastor, mas no meu trabalho como pastor, eu já tive que enfrentar lutas. Eu já derrotei leões e ursos. E assim como eu derrotei leões e ursos, assim como o Senhor me capacitou para derrotar esses animais, eu tenho certeza que Ele vai me capacitar também para vencer esse gigante. As pequenas lutas da nossa vida, as batalhas que nós vencemos até hoje, estão nos preparando, estão nos capacitando para vencermos as grandes batalhas que Deus pode colocar no nosso caminho. Mesmo ouvindo a voz do desdém, Davi não desistiu. O apóstolo Paulo escreveu a um jovem chamado Timóteo, na 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele escreveu assim: Timóteo, que ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra,
no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Não é porque você é jovem que as pessoas devem desprezar você. Eu sei que você é jovem, mas mesmo assim, seja modelo para os fiéis. Seja exemplo para os fiéis. Olha que palavra do grande apóstolo Paulo para um líder que estava se formando. E essa palavra serve para você. Para você que é cristão, para você que tem liderado aí na sua igreja algum grupo, algum departamento, uma célula, o louvor. Seja exemplo. Seja um modelo em tudo. Amém? Em nome de Jesus. Mesmo que você seja jovem. Ah, pastor, eu cheguei no evangelho ontem. Seja um modelo. Seja um exemplo. Em 1 Samuel capítulo 16, Davi já tinha enfrentado essa situação quando o profeta Samuel tinha que escolher o rei e Samuel viu passar diante dele todos os filhos de Jessé, os 7 filhos de Jessé. E quando ele viu o filho mais velho, que era alto, que era forte, ele disse, esse aí deve ser o rei. Só que quando ele pensou isso, quando o profeta Samuel pensou isso, olha o que Deus falou com ele. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. O Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus não se impressiona com os nossos feitos, com a nossa imponência, com a nossa eloquência, com as coisas que nós fazemos muitas vezes para chamar a atenção das pessoas. Deus olha para o nosso coração. E Deus, sabe por que Deus fez Davi vitorioso? Porque Deus viu a intenção no coração dele. Quando Davi declara para o gigante, eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, mostrava claramente ali que Davi não estava interessado na riqueza que ele teria, em se tornar genro do rei, em casar com Mical, em ser, provavelmente, entrar ali na escala, né, para a sucessão de Saul, porque o genro do rei talvez um dia pudesse se tornar rei também, mas Davi estava interessado em defender o nome do Senhor. Deus olhou para o coração dele. Amém? E antes de vencer o seu maior desafio, Davi teve que ouvir também a voz da afronta. O seu adversário, Golias, o afrontou. Golias se aproximou dele e disse assim, olha, por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o texto diz que Golias amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. E ainda disse assim, olha, venha aqui e eu darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Meu irmão, quando nós assumimos uma postura séria, uma das armas que o inimigo vai usar contra nós é a afronta, é a intimidação. E muitas vezes Satanás coloca palavras na boca das pessoas próximas a nós, que vão soar como uma afronta aos nossos ouvidos, para nos amedrontar e para nos fazer desistir. Só que apesar de tantas vozes negativas terem chegado ao seu ouvido, Davi não desistiu. O texto não fala que Davi ouviu a voz de Deus, mas certamente no interior, no íntimo dele, ele já tinha a convicção da sua vitória. Sabe por quê? Porque Davi ele tinha intimidade com Deus. Davi era um adorador. Davi estava todos os dias diante do Senhor. Ele era um jovem usado por Deus.
Ele já tinha combatido os espíritos malignos lá que tomavam a vida de Saul. E Davi entendeu, irmãos, que aquela luta era espiritual, que aquela luta não era física, era espiritual. Por isso ele não se intimidou com a afronta. E quando Golias invocou os seus deuses, Davi invocou o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, dizendo: você vem contra mim com as suas armas, com espada, com lança e escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Um dos segredos para encararmos os nossos desafios é clamar o nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome, porque há poder no nome de Jesus. No nome de Jesus nós temos poder. Amém? Porque há um respaldo no nome de Jesus. Por trás do nome de Jesus existe uma obra que foi feita, existe um sacrifício que foi feito. Nós não vamos encarar os nossos gigantes, os nossos desafios, baseados nos nossos próprios recursos, mas no nome de Jesus, clamando ao Senhor que tenha misericórdia da nossa vida por causa de Jesus. Talvez as vozes que Davi ouviu antes de lutar com esse gigante estejam sendo as vozes que você tem ouvido nesse momento de desafio. Vozes que tentam te desanimar, que tentam te desmerecer, que tentam te afrontar. Mas eu quero dizer para você que não tenha medo. Não se intimide, não se apavore. Confie no Senhor. Deus é poderoso para te conceder vitória, meu irmão. Pastor, meu gigante é muito grande. Meu gigante é enorme. Mas não importa. O Senhor pode te dar a vitória sobre os seus inimigos. Amém? Em nome de Jesus. Sobre qualquer inimigo que se levantar contra a sua vida. Ainda que você esteja diante de vozes negativas, diante de situações desanimadoras, vozes que têm ecoado na sua mente, você pode ser vitorioso diante da maior batalha que se colocar na sua vida pela frente. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Deus é contigo, Deus não te desamparou. Eu sei que esse gigante provoca medo em você, provoca medo na sua vida, mas você serve a um Deus que é maior do que os seus problemas. Coloque nos comentários o seu pedido de oração. Vamos orar nesse momento uns pelos outros. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Não existe situação tão calamitosa que não possa ser alvo da graça, do amor e do milagre de Deus. Ele é Deus dos exércitos. Ele é o Senhor que nos capacita para vencermos as nossas batalhas. Não nos intimidemos, não tenhamos medo, mas tenhamos fé. Que o nosso coração esteja focado nas coisas de Deus e não nos nossos próprios recursos, no nosso próprio mérito. Se Deus nos conceder vitória, foi porque Ele achou graça na nossa vida. Foi porque Ele viu em nós uma atitude favorável, uma atitude que glorifica o nome dEle, não por mérito nosso, não por capacidade nenhuma nossa. Coloque os seus problemas, a sua vida, a sua família, os seus projetos, a sua vida financeira, a sua saúde diante de Deus. Eu sei que muitos têm sido os gigantes. Talvez você não está enfrentando um gigante só, mas vários gigantes. Talvez veio a família toda de uma vez. Talvez os 5 gigantes estão diante de você agora. Mas para 5 gigantes, Deus coloca na sua mão 5 pedras também. Ele é quem te dá a vitória. O Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel é quem te capacita. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos
pela tua palavra, Deus. Somos gratos, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E diante de nós, nesse momento, se levantam grandes desafios, se levantam gigantes enormes. E nós olhamos para eles e ficamos como aquele exército, Deus, apavorados, desanimados, querendo fugir, não querendo encarar. Temos medo do futuro, do dia de amanhã, temos medo do que irá acontecer. Muitas pessoas aguardam ansiosamente uma porta se abrir, uma porta de emprego, mas essa porta não tem sido aberta. Muitas pessoas têm sido desafiadas em relação à sua família, em relação aos seus filhos, à sua vida conjugal, têm sido afrontadas. O inimigo lança em rosto a nossa incapacidade, lança em rosto as nossas derrotas, as derrotas que temos experimentado, as pequenas derrotas que temos experimentado todos os dias. Mas apesar de tudo isso, apesar de toda a situação desfavorável, nós acreditamos no teu poder. Nós consagramos essa batalha ao Senhor. Pedimos que o Senhor vá à frente da nossa luta. Que o Senhor nos capacite a vencer, a derrubar esse gigante. E não somente derrubá-lo com uma pedra, mas cortar a sua cabeça, o que significa eliminar de forma definitiva esse problema na nossa vida. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Muitas pessoas unem a sua voz nesse momento com a minha voz e creem pela fé que o Senhor pode as fazer vitoriosas. Faça, portanto, que o teu nome seja glorificado nessa batalha. Que tudo isso que está acontecendo na nossa vida, seja parte de um grande testemunho de vitória que o Senhor nos permitirá dizer um dia, para que o nome do Senhor seja enaltecido. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nessa palavra, escreva aí nos comentários: o meu gigante já foi derrotado. O meu gigante já foi derrubado. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra pela fé. Por pior que seja a sua situação, por mais difícil que seja aos olhos humanos reverter essa situação que está na sua vida, coloque aí nos comentários: o meu gigante já foi derrubado. Se você não crê, eu creio por você. E muitas pessoas que assistem também creem. Una a sua fé com a minha agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar encerrando esse culto, essa transmissão, agradecendo a todos que participaram, que se tornaram membros, que ajudaram no Superchat, que têm feito ofertas lá no Apoia-se, que acreditam nesse projeto. Eu quero orar para que o Senhor retribua 1000 vezes mais na sua vida aquilo que você fez por nós, ou mesmo aqueles que somente compartilham nos grupos. Você é importante para esse ministério. Você tem ajudado a fazer com que o nome de Jesus se torne conhecido. Amém? E eu declaro pela fé que os seus gigantes serão derrubados, eles serão derrotados para a glória e louvor do nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a sua face e te dê a paz. Uma semana de vitória para você e para a sua família. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.